Seja bem-vindo ao canal e vamos continuar com a leitura de Ed e Lorraine Warren, Vidas Eternas. Antes de continuarmos, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber novas leituras. Se você também quiser ouvir algum livro que aqui não existe, você pode deixar nos comentários o nome desse livro. Colocaremos ele na fila e realizaremos a leitura assim que possível. Vamos seguir com o capítulo de hoje. A história de uma casa curiosa. Entre aqueles que estudam o oculto, costuma-se acreditar que existem duas maneiras para que uma casa possa se tornar, entre aspas, infestada por demônios. Uma é a ocorrência de um ato violento que não apenas, entre aspas, convida espíritos para dentro da casa, mas que também permite que permaneçam dormentes e apareçam a seu bel prazer. Médios insistem, por exemplo, que é fácil sentir os ecos de um assassinato em uma determinada casa, mesmo décadas depois do ato ter acontecido. A segunda maneira de uma casa se tornar infestada é mais peculiar, por ela ser voluntariosa. O demônio é convidado a entrar por meio da prática de feitiçaria ou outras artes das trevas. Ed e Lorraine Warren, que figuram tanto no caso de Amityville quanto na história a seguir, referem-se a uma ocasião em que um tabuleiro Ouija, usado como uma simples brincadeira, fez com que uma casa se tornasse infestada. Pense, então, o que é possível acontecer se a pessoa que está convocando os espíritos das trevas agir com seriedade? O endereço de número 328-330 da Chase Street, West Princeton, Pensilvânia, pertence a uma casa geminada construída em 1896. Desde essa época, houve inúmeros donos e inquilinos, sendo os mais recentes entre estes John e Mary Smurr. Seu filho Jack, com a esposa Janet e sua família. Muito tempo antes de os Smurr chegarem, porém, houve boatos a respeito da casa geminada. Residentes que preferem não ser identificados dizem que durante décadas houve histórias, algumas possivelmente verdadeiras, outras obviamente extravagantes, sobre a casa. Essas pessoas chegam até a mencionar que, em algumas ocasiões, a polícia foi chamada para investigar ocorrências estranhas. Embora a autoridade não possua nenhum registro de qualquer investigação, mesmo sem o espectro de fenômenos sobrenaturais, West Princeton tem um longo histórico de problemas. A maior parte da cidade, de 10 mil habitantes, fica localizada sobre minas de antracito, que renderam à área sua relativa prosperidade durante tantas décadas. De um modo trágico, as minas, agora cheias de água, fizeram com que muitas casas de West Princeton cedessem. A profundidade das subsidências varia. Algumas oscilam entre 15 centímetros e 30 centímetros. Uma casa fundou 1,60 m terra adentro. Os desmoronamentos das minas eram tão prevalentes e perigosos no fim da década de 1930 e no começo da década de 1940 que escolas tiveram que ser fechadas. Um prelado que passou algum tempo investigando assuntos ocultos sugere que os desmoronamentos possam ter feito com que demônios se erguessem de terrenos usados para propósitos satânicos.
Ele menciona a descoberta de ossos suínos sobre uma casa escavada. Os ossos estavam dispostos na forma de um hexagrama, o sinal do diabo. Enquanto isso, na Chase Street, quando consideramos a história da Casa Geminada, estamos considerando praticamente metade da história deste país. O surgimento do telefone, eletricidade, carros motorizados, viagens aéreas, rádio, Segunda Guerra Mundial, vacina contra poliomielite, Guerra do Vietnã, viagens espaciais. Passando por tudo isso, a casa geminada na Chase Street permaneceu em pé, testemunha de gerações nascendo e avançando história adentro. Em uma década, você via carros Ford modelo T do lado de fora da casa, e na década seguinte, um Chevy com estribos. Então, um Mercury Coupé 1951 e em seguida o advento de pequenos carros estrangeiros. E durante boa parte desse tempo, os boatos persistiram. Por inúmeras décadas foram contadas histórias, aos sussurros, na verdade, a respeito da casa. Uma delas dizia que ruídos estranhos e terríveis podiam ser ouvidos dentro da casa mesmo quando estava desocupada. Outra relatava como alguns pais eram tolos por deixarem que seus filhos brincassem perto da casa, porque certas coisas indescritíveis tinham sido vislumbradas através das cortinas abertas. Então houve a insinuação de que, em algum lugar nas cercanias, feitiçaria estava sendo praticada e que seus poderes das trevas podiam afetar toda a vizinhança. Boatos. Entre aspas. Era o lugar perfeito para uma noite de Halloween, diz um antigo residente que pede para permanecer anônimo. Entre aspas. Pense em si mesmo como uma criança pequena. A lua está cheia e tem abóboras esculpidas em todas as janelas. E então temos essa casa que deixa toda a vizinhança com uma estranha fascinação. Na hora do jantar, você às vezes ouvia seus pais conversando sobre ela. Mas eles não sabiam muito mais do que você, na verdade. Só que alegavam que coisas satânicas aconteciam lá de vez em quando. Então, na noite de Halloween, 3 pontos, fecha aspas. Ele ri, e mesmo hoje existe um certo toque de coisa errada com a casa ou não. Tudo que sabia era que quando eu chegava perto dela, eu tinha a sensação esquisita de que aquela casa não era como uma outra qualquer. Boatos. Nada que pudesse ser provado ou refutado, mas ainda assim eles persistiram. Em 1985, os boatos finalmente se mostrariam verdadeiros.